Olá, eu sou o professor Altemir, do Vestibular Enem, e nós vamos dar continuidade à nossa análise de obras indicadas como leitura obrigatória. Hoje nós vamos trabalhar com essa peça de teatro que é Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro é uma comédia de costumes que se passa todo numa delegacia. Aqui vocês têm uma imagem de uma representação dessa peça, onde você tem os personagens principais, a Lisbela e o Prisioneiro, que é o Leléu. Além de ser encenada múltiplas vezes já essa peça, ela também já foi transformada em musical de circo, aqui você tem uma imagem mostrando isso, e também foi transformada em filme pelo Guel Arraes. Já sei. Você está feliz agora, né? Você está pensando, tem filme, então eu não vou precisar ler. Filme nunca substitui a leitura, você já devia saber disso. E no caso desse filme, você tem que tomar cuidado. Trata-se de uma adaptação, tá? Não é fiel à obra. Tanto no enredo quanto no desfecho, você tem diferenças significantes. Se você ficar só com o filme, você vai ter problema na hora de responder perguntas. Além disso, gente, o filme pode servir como um complemento, mas nunca como substituição da leitura. A leitura é imprescindível para você entrar em contato com o estilo, com a linguagem, que geralmente são cobrados quando se trata de uma leitura obrigatória, de uma indicação de uma leitura obrigatória. Essa peça, Lisbela e o Prisioneiro, é uma das principais obras desse escritor aí, Osman Lins. Osman Lins é um escritor do século XX, não chega a ser dos mais afamados, dos mais elogiados, né, dos escritores desse período, mas é um bom escritor, tá? Tem uma boa aceitação na crítica especializada aí. Ele nasceu no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, que é exatamente a cidade que aparece na peça, né, no Lisbela e o Prisioneiro. Depois mudou-se para a capital, fez concurso público, ingressou no Banco do Brasil, desenvolveu toda a sua carreira como bancário e, paralelo a essa carreira como bancário, ele foi desenvolvendo toda a sua obra. É um escritor bastante eclético. Escreveu contos, romances, poesia e teatro. No final da década de 50, ele escreveu a sua primeira peça de teatro, que teve uma recepção morna, tá? Não fez sucesso. E aí ele, humildemente, decidiu participar, matricular-se num curso de teatro dado pelo grande mestre Ariano Suassuna. Apesar de ser já um escritor famoso, reconhecido, ele foi lá, matriculou-se no curso e assistiu todas as aulas. Terminando o curso, ele escreveu o seu Lisbela e o Prisioneiro. Essa peça foi escrita em 1960 e no ano seguinte foi encenada por uma grande companhia de teatro e virou um sucesso estrondoso. Tanto que, alguns anos depois, ela foi publicada em livro. Então, quando a gente coloca assim, que Lisbela e Prisioneiro é de 1964, nós estamos nos referindo ao ano da publicação, porque na verdade ela foi escrita em 1960 e nos anos seguintes ela tinha sido encenada repetidas vezes por diversas companhias de teatro, sempre com grande sucesso. E agora está como leitura obrigatória. Você sabe que peça de teatro, ela exige uma atenção maior, um cuidado maior na leitura. Na verdade, gente, a peça de teatro não foi feita para ser lida. Quando o Osman Lins escreveu essa peça, ele estava pensando, né, no seu efeito, numa encenação, né, numa dramatização num palco. Então, o teatro, né, o texto de teatro, chamado gênero dramático, ele se reduz à fala dos personagens. Tá? Você não tem a narração, você não tem a descrição do cenário. Então, isso requer, quando você vai ler, uma atenção bem maior para você imaginar todas essas cenas, né? Imaginar as expressões dos atores e tal. Se você puder assistir a peça, muito melhor, mas volto a insistir. Isso não significa substituir a leitura. A leitura é sempre imprescindível, tá?
Tem coisas que só se adquire pela leitura, principalmente a linguagem, o estilo e, afinal de contas, a pergunta que for feita sobre o livro será em cima do texto escrito. Assistir a peça, que esteja sendo representada num palco, certamente valoriza muito a sua leitura, ajuda muito a sua leitura, mas não substitui. Nos próximos blocos, então, eu vou estar fazendo uma análise dessa obra, falando sobre suas características de estilo, sobre os personagens e sobre o enredo, ok? Te vejo no próximo bloco. Muito bem, vamos dar continuidade a essa análise do Lisbela e o Prisioneiro. Como eu falei no bloco anterior, trata-se de uma peça de teatro do gênero comédia. A gente pode dizer que seria uma comédia em 3 atos, tá? É uma comédia dividida em 3 atos. Publicada aí em 1964, foi escrita antes, mas foi publicada em 64, do Osman Lins. Vamos dar uma olhada então numa ficha de leitura. Essa ficha de leitura traz informações básicas sobre a obra, sobre o espaço, o tempo, os personagens. É claro que os vestibulares não vão fazer perguntas diretas. Você não tem que ficar preocupado em decorar isso aqui. Você tem que saber isso para poder fazer uma análise, para poder fazer uma leitura compreensiva da obra. Então nós podemos encaixar essa obra no modernismo. É uma obra escrita no século XX, mais para o final do século XX, então se encaixa dentro do que a gente chama de teatro moderno aí. O gênero é o dramático, o drama. O gênero dramático é justamente esse texto feito para ser representado, dramatizado. E como eu falei, seria uma comédia de costumes, que é um tipo de teatro muito famoso, com grandes sucessos no Brasil, principalmente autores vindo do Nordeste, como o grande mestre Ariano Suassuna. Comédia de costumes é aquele tipo de narrativa que puxa para o lado cômico, para a sátira, para o deboche, em cima de costumes tradicionais. A gente vai mostrar isso durante a análise. O espaço, a história toda se passa numa delegacia, numa pequena cidade do interior de Pernambuco chamada Vitória de Santo Antão, que seria justamente a cidade natal do autor do Osman Lins aí. As cenas acontecem tanto dentro da delegacia como na frente, Algumas cenas são fora da delegacia, na frente da delegacia ali. E continuando com essa ficha de leitura, nós temos aqui o tempo, O tempo da duração da narrativa. Ele não é muito preciso, não tem uma precisão, uma exatidão, mas são apenas alguns dias, Pelo enredo a gente percebe que tudo se passa em poucos dias no início dos anos 60, no início de 1960 aí. A linguagem, e aqui é sempre bom tomar cuidado, Os vestibulares gostam de fazer questões envolvendo a linguagem. Como é uma comédia de costumes e como é a tradição nas comédias de costumes, nós temos aqui a presença de uma linguagem bastante coloquial, cheia de expressões populares, expressões da oralidade, às vezes algumas gírias, algumas expressões mais específicas da região. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só, epa minha gente, como vão as coisas por aqui? Que é que há, Jaborandi? Citonho velho, sempre firme, hein? Aí meninos, nunca se metam a fugir que esse homem é de morte, me agarrou. Percebem, expressões como epa, citonho velho, que há, sempre firme, hein? São expressões bem características da oralidade e predominam ao longo do texto todo aí, certinho? Agora vamos para aquilo que é mais importante nessa ficha de leitura, as personagens. A gente vai fazer uma breve caracterização de cada personagem, dos principais, e depois a gente vai para o enredo. Bom, os protagonistas da peça são o Leléu e a Lisbela, que dão o título aí, Lisbela e o Prisioneiro. Leléu é o prisioneiro. Esse Leléu, gente, ele é um típico malandro, aquele personagem que vive meio à margem da história, brincalhão, irreverente, irresponsável, transgressor das regras e, ao mesmo tempo, simpático, que cativa o público com o seu jeito de levar a vida totalmente despreocupado
e subvertendo, transgredindo a ordem moral, a ordem social estabelecida aí. Esse tipo de personagem é muito comum na nossa literatura. O Leléu lembra um pouco o Leonardo do Memórias das Milícias, o Macunaíma, os personagens do nosso folclore, né? Como Pedro Malazarte e assim por diante. Tá? É o personagem malandro. Ele pode ainda ser visto como uma espécie de Dom Juan do Nordeste. O motivo dele estar preso é exatamente essa característica de sedutor. Ele já casou várias vezes. Casou no civil, casou na igreja brasileira, na Umbanda, e já foi responsável por deflorar várias moças, inclusive uma menor de idade, que é o principal motivo dele estar preso nesse momento aí. Ele é um artista de circo, é um aramista, tá? Se apresenta andando sobre o arame, e ele está preso por esses motivos que eu citei aí, né? Por ter vários casamentos, defloramentos e tal. A Lisbela é a filha do delegado. O Leléu foi preso pelo delegado, está numa delegacia, e a Lisbela é a filha desse delegado. A Lisbela é a típica mocinha sonhadora. Está comprometida, está noiva, vai casar, mas não está feliz. É um casamento para atender às vontades do pai e por falta de melhores opções. Ela sonha com grandes aventuras amorosas, né? Viver um amor muito intenso e tal. E embora ela saiba que não vai ter esse tipo de amor com o noivo dela, que é esse Dr. Noêmio, ela está disposta a atender à vontade do pai e fazer esse casamento aí, até conhecer o Leléu. O Tenente Guedes é o delegado da cidade, também figura característica. Autoritário, arrogante, prepotente, que vive reclamando que a autoridade é um fardo, que ninguém o entende e tal, que ele é um injustiçado, mas ao mesmo tempo não tem o menor escrúpulo em cometer transgressões, usar do seu poder, do seu cargo de delegado, em benefício próprio, como nós vamos ver durante o enredo aí. O noivo da Lisbela é esse Dr. Noêmio. Essa é uma figura bastante interessante, gente, porque ele tem um lado que é politicamente correto. Ele é vegetariano, ele defende a liberdade dos animais, né, a liberdade dos passarinhos e tal, mas por outro lado, contraditoriamente, é extremamente machista. Tá? Quer impor a sua vontade, inclusive que a Lisbela passe a ser vegetariana, porque na opinião dele isso possibilitará filhos mais saudáveis, e exige obediência cega dela. Então é uma figura bastante contraditória aí. Além desses personagens, nós temos o Citonho, que é o velho carcereiro da delegacia. Esse carcereiro é uma figura interessante. Ele tem uma sabedoria popular, aquela sabedoria que vem pela experiência de vida, e ao mesmo tempo ele apresenta uma contradição dessa sabedoria na sua linguagem. Ao mesmo tempo que ele consegue usar expressões, vocábulos extremamente eruditos, como por exemplo, arguido, ele também comete aqueles erros comuns da oralidade, como usar menas no lugar de menos. É o único personagem que vai apoiar a atitude da Lisbela de largar o seu casamento sólido e seguro para fugir com o Leléu, para ser feliz com o Leléu aí. Aí você tem outros personagens menos importantes aí. Você tem o Jaborandi, que é o soldado e corneteiro, né? Um soldado que adora assistir filmes no cinema, mas que tem que sair no meio dos filmes para tocar a sua corneta, para tocar o silêncio lá na delegacia. O Eliodoro, que é o cabo do destacamento, Juvenal, outro soldado. Aí você tem dois presos que estão sempre nas celas junto com o Leléu, que são o Testa Seca e o Paraíba. Esses são os personagens que aparecem logo no início da peça. Depois vão aparecer outros personagens. Vai aparecer, por exemplo, esse Frederico Evandro, que é um assassino profissional. Tá? Ele aparece, desaparece, vai viajar, volta novamente, mas ele vai ter um papel fundamental no desfecho dessa história aí. Depois nós vamos ver. O Tãozinho, que é um vendedor de passarinhos, né? A figura talvez mais cômica, mais divertida da peça. A gente vai falar bastante sobre ele também. Ele tem participações bem pontuais, mas importantes na peça.
E tem o Lapial, que é um amigo do Leléu, né, um colega de circo, que o ajuda em suas falcatruas ali, né, traz uma viola para ele se divertir e acaba ajudando nos planos do Leléu para fugir e para levar a Lisbela com ele. Esses são, então, os personagens do Lisbela e o Prisioneiro. Nos próximos blocos, nós estaremos falando sobre o enredo. Como eu falei, esse enredo está dividido em 3 atos. Então nós vamos falar de cada um desses atos, tentando ser o mais claro, o mais específico possível, para que você possa entender essa peça. Como eu falei, por ser uma peça de teatro, por ser um texto dramático, a leitura muitas vezes fica prejudicada pela ausência do narrador, pela ausência das explicações que geralmente são dadas pelo narrador sobre o cenário, sobre as ações e tal. Então eu vou procurar mostrar para vocês, da maneira mais completa possível, esse enredo junto com os comentários. Até daqui a pouco. Muito bem, vamos lá então. Vamos começar a falar do enredo dessa peça. E vamos começar falando do primeiro ato. A história começa com esse cenário que eu falei para vocês, né? Uma delegacia e esses 4 personagens aí. O Jaborandi, que é aquele soldado corneteiro, o Citonho, o carcereiro, e os 2 presos, né, que estão dentro da cela, o Testa Seca e o Paraíba. E eles estão conversando sobre cinema. Esse Jaborandi é apaixonado por cinema. E ele reclama que sempre que ele está assistindo um filme, geralmente são séries, né, filmes que passam um capítulo por semana, e aí ele tem que ficar esperando o desfecho na próxima semana, mas ele está reclamando que ele tem que sair no meio do filme para tocar a sua corneta. E aí estão tirando sarro dele, que ele acredita naquelas histórias de cinema, que aquilo não acontece na vida real, e aí surge uma pista, né? Quando o Jaborandi e o Citonho, né, se entreolham meio sarcástico e dizem, olha, às vezes acontece alguns atos desses na vida real, sim. Logo em seguida, entra o Tenente Guedes, o delegado, que está furioso, né, reclamando que a autoridade é um fardo, que ele é um injustiçado, que ninguém reconhece o que ele faz, que o prisioneiro não tinha o direito de fugir. E aí nós percebemos que ele está revoltado porque um prisioneiro tinha fugido enquanto estava na sua casa. Para você entender melhor, porque isso fica subentendido nas palavras, o Tenente Guedes tinha uma filha que estava noivando. E na delegacia tinha um outro preso que é um aramista, que é um artista de circo. O Tenente Guedes simplesmente levou esse preso para se apresentar na festa de noivado da filha. E, obviamente, o prisioneiro aproveitou essa oportunidade e fugiu. Mas o próprio Tenente Guedes já dá a notícia que o caso está resolvido, porque, afinal de contas, o prisioneiro foi preso. Em seguida entra, então, o prisioneiro, que é o Leléu, né, com os 2 responsáveis pela sua prisão, que é o Cabo Eliodoro e o Juvenal, um soldado ali no destacamento. E eles estão trazendo o Leléu, que está com a roupa suja, um pouco rasgada e tal, e aí eles contam uma história de um ato de heroísmo do Leléu. Quando eles estavam vindo para a delegacia, passando pela praça, um boi bravo se desgarrou e atacou um homem. Esse homem chegou a puxar a arma para atirar no animal, mas antes que ele atirasse no animal, o Leléu se meteu na frente do boi, né, e derrubou esse boi, salvando a vida desse homem. Todo o público aplaudiu, os próprios soldados ficaram admirados, né, dessa coragem, dessa habilidade do Leléu. Aí o Tenente Guedes demonstra toda a sua raiva, a sua fúria, dizendo que o Leléu foi ingrato, que fugiu, que agora ele seria castigado, pede que o Leléu se ajoelhe para pedir perdão. E aí o Leléu demonstra toda aquela sua consciência malandra dos seus direitos. Ele diz o seguinte, olha, você não tem o direito de me bater, tá? Você representa a lei, você não pode me bater. Você não tinha o direito de me levar para trabalhar na sua festa, você não podia me levar para que eu me apresentasse na festa da sua filha, do noivado da sua filha, e por outro lado eu, como preso, tinha o direito de fugir, né? Surgiu a oportunidade, eu fugi. Logo em seguida entra na delegacia a mocinha da história, que é a Lisbela, filha do Tenente Guedes. E ela vem justamente falar sobre o boi que ela tinha ganho como presente de casamento e que tinha fugido, que tinha atacado um homem na cidade. Ou seja, o boi era aquele mesmo que o Leléu tinha derrubado. Aí começa uma conversa, né? Percebemos
que a Lisbela já está interessada no Leléu, que ela conheceu na festa. O Leléu usa todo o seu poder de sedução, né, dizendo que ele não está triste por ter sido preso, porque pelo menos ele está ao lado dela, que ele prefere estar ali preso do que solto longe dela, aqueles papos de malandro conquistador. Em seguida entra na delegacia o noivo da Lisbela, que é esse Dr. Noêmio. Como eu expliquei na aula anterior, o Dr. Noêmio é uma figura contraditória. Ao mesmo tempo que ele tem atitudes politicamente corretas, né? Uma pessoa que defende os animais, um protetor, né, da liberdade dos animais, é vegetariano e tal, ele também tem o seu lado negativo. Ele é extremamente arrogante, prepotente e machista. Ele já entra dizendo que a Lisbela não deveria estar ali, que ela não obedece, que ela deveria obedecê-lo, porque ele teria falado para ela não vir na delegacia e ela o desobedeceu e veio. Em seguida, entra em cena esse Tãozinho, essa figurinha aqui. Tãozinho é um vendedor de passarinho, ele entra com gaiolas de passarinho e tal, e aí tem toda aquela discussão porque a Lisbela fala que gostaria de ter um passarinho e o Dr. Noêmio fala que não concorda com passarinhos presos. Ele chega até a perguntar quanto que o Tãozinho quer por todos os passarinhos para que ele possa soltar. Ele quer comprar os passarinhos para soltá-los. Atitude bonita, né? Mas que contradiz com a sua atitude extremamente racista. Inclusive, até um questionamento, né? Porque aí os presos falam assim, mas você ajudou o promotor a me colocar nessa situação. Quer dizer, eu estar preso é normal, agora o passarinho estar preso você não concorda. Enfim, tem uma discussão meio ideológica ali. Lembrando, gente, que essa peça é do início dos anos 60 e você ainda não tinha essa visão politicamente correta de defensoria dos animais. Muita gente, ao ler a peça, fica indignada com certas atitudes, com certas posições do Leléu, que é o protagonista. O Leléu é totalmente a favor de prender os passarinhos, né? Inclusive, ele aconselha o Tãozinho a não vender os passarinhos para o Dr. Noêmio para que eles sejam soltos. Ele fala, olha, você teve tanto trabalho para prender e tal, passarinho foi feito para ficar em gaiola. Isso pode meio que chocar alguns leitores mais sensíveis aí, mas você tem que entender o contexto em que a peça foi escrita. Em seguida, o Tãozinho expõe o seguinte problema, porque o delegado quer saber o que ele veio fazer na delegacia e tal, e aí ele diz o seguinte, ó, que ele conheceu uma mulher chamada Francisquinha, esposa de um capelzinho chamado Raimundinho, e se envolveu com essa Francisquinha. Começou a ter um caso com ela, a Francisquinha abandonou o marido e foi morar com ele. Esses personagens aqui, Francisquinha e Raimundinho, eles não aparecem na história, apenas são citados. E aí qual é o problema que ele tem? É que ela saiu de casa só com a roupa do corpo. E o marido não quer entregar as roupas da Francisquinha. Então ele veio dar queixa na delegacia. Observem bem, ó. É o amante que meteu chifre no marido, vindo reclamar na delegacia que o marido não está querendo deixar a mulher levar as roupas. O delegado fica bravo, fica indignado, né? E acaba mandando o Tãozinho embora. Junto com o Tãozinho vão embora também a Lisbela e o Dr. Noêmio, ficando na delegacia só o delegado e os soldados. E aí o delegado está raivoso, ele está querendo se vingar do Leléu. Então, o Citonho, que é sempre o mais equilibrado, né, mais defensor dos direitos do Leléu, ele pede que o delegado o coloque numa cela separada. Tem duas celas, que coloca na outra cela. Por quê? Porque os presos, o Testa Seca e o Paraíba, estão furiosos com o Leléu. Porque o Leléu teria fugido e não teria levado eles como havia prometido. O delegado, no entanto, que quer justamente castigar o Leléu, impõe que o Leléu seja colocado na mesma cela, tá? E que todos saiam da delegacia. O Leléu é colocado na cela e aí os presos vão para cima dele, querendo abusar dele, querendo se vingar. Quando o Leléu está lá brigando com os presos, chega na delegacia essa figura aí, ó, Frederico Evandro, conhecido como Vela de Libra, porque é a vela que ele acende para cada homem que ele mata, para cada alma que ele manda para o céu, ele acende uma vela. Ou seja, é um assassino profissional que mata por dinheiro. Ele entra acompanhado pelo Citonho, porque ele quer conhecer o homem que o salvou. O Frederico Evandro nada mais é que aquele homem que na feira ia ser atacado pelo boi bravo
e o Leléu acabou salvando ao derrubar o boi lá. Frederico Evandro está em dívida. E aí ele pergunta, você tem algum inimigo? Tem alguém que você queira que eu mate para agradecer, para pagar a minha dívida? O Leléu fala que não tem inimigos, ou que não quer que os seus inimigos morram, que um homem precisa ter inimigos, enfim, que não precisa pagar nenhuma dívida aí. O Frederico Evandro então fala que continua a dívida, que ele está fazendo uma viagem, vai resolver um negócio de família, mas que ele volta, vai passar por aquela região e precisando, o Leléu pode chamá-lo, que ele estará sempre à disposição. Saindo o Frederico Evandro, o Leléu se sente tranquilo. Aí ele olha para os presos e fala, e aí, alguém ainda vai querer se meter comigo? Porque agora eu tenho esse assassino do meu lado. Se alguém se meter comigo, está ferrado. E aí ele passa a ter privilégios dentro da cela. Obviamente que os outros, temendo, né, uma possível represária do Frederico Evandro, desistem da sua atitude agressiva que tiveram antes com o Leléu e passam a tratá-lo bem melhor ali. Assim termina o primeiro ato. Nessa situação, termina o primeiro ato. Em seguida, a gente volta para falar do segundo ato aí. Até mais! Muito bem, vamos falar um pouco sobre o segundo ato. O segundo ato começa com esses dois personagens aqui, o Leléu e o Cabo Eliodoro. Na frente da delegacia, o Leléu está fazendo serviço, está limpando, varrendo o pátio da delegacia ali, e eles estão conversando. O Leléu usando de toda a sua malandragem, né, tirando informações do Eliodoro que possam ajudar. E aí ele fica sabendo o seguinte, ó, o Cabo Eliodoro está envolvido com uma moça que mora com a mãe. Ela não tem pai e mora apenas com a mãe. O Cabo Eliodoro é casado, mas ele está reclamando da esposa, que a esposa é muito chata, não para de falar e tal, e que ele se envolveu com essa moça. Mas ele está com um problema, porque a mãe da moça só permite que ele tenha qualquer coisa com ela, que ele se deite com ela, se ele casar no religioso. Por que casar no religioso? Porque ele falou para essa mãe da moça que ele é casado apenas no civil. Eles sabem que ele é casado, mas apenas no civil, o que é uma mentira. Então, ele não pode se casar no religioso para poder ter a moça. Aí o Leléu fala que pode resolver isso, que se ele tiver um dinheirinho para investir e tal, ele dá um jeito de arranjar um padre, né, da igreja brasileira e tal, que faria esse casamento. O Eliodoro se interessa, mas pergunta, mas o que você quer em troca? Ele fala, pouca coisa, eu quero que você traga a Lisbela de madrugada para conversar comigo. Que você fique de garoto de recado, levando meus recados para ela e que traga ela, quando a delegacia estiver vazia, até a minha cela para a gente conversar. Ou seja, nós ficamos sabendo que o Leléu já tem algumas conversas com a Lisbela, né, e quer continuar esse contato com a ajuda do Cabo Eliodoro. Aí termina o serviço deles, eles entram, né, na delegacia, onde está o Citonho, está o Testa Seca e o Paraíba, e aí aparece para visitar o Leléu essa figura aqui, ó, o Lapial, que é também um artista de circo, amigo do Leléu. Ele traz uma viola, né, um violão, para que o Leléu possa tocar suas músicas dentro da cela, e os dois conversam. Ele pergunta se o Lapial ainda tem aquela roupa de padre, de monge, que ele fez uma encenação no circo e tal. E aí nós já começamos a entender qual é o plano do Leléu. Que o Lapial se finja de padre para promover o casamento do Eliodoro e assim conseguir os favores do Eliodoro aí. Em seguida entra na delegacia aquela figurinha que é o Tãozinho. O Tãozinho vem procurar o delegado, ele está com outro problema para resolver, que é o seguinte: ele descobriu que a namoradinha dele, né, a sua amante lá, a Francisquinha, tinha um pé de meia, tá? E ela levou junto, ela não levou a roupa, mas o dinheiro ela levou quando fugiu. E o marido está pedindo a metade, está dizendo que é lei, que ele tem direito à metade daquilo. Então o Tãozinho, que diz que é um seguidor da lei, vem até a delegacia saber a opinião do delegado. O delegado não está. Quem é que vai aconselhá-lo? O Leléu. Aí o Leléu fala, não entrega nada não, ele não tem direito a isso. Não, mas legalmente não tem nada, já viu o corno não tem direito, não sei o quê, não sei o quê. Aquele papo de malandro e tal. E era, claro, tudo que o Tãozinho queria ouvir, poder ficar com o dinheiro todo. Aí ele fala, nossa, como você é inteligente, rapaz inteligente e tal, e vai embora.
Em seguida, entra a Lisbela, que vem falar com o Leléu. Está com um semblante muito preocupado. Ela entra já perguntando o seguinte, ó: você conhece uma tal de Inaura? Essa Inaura também não aparece fisicamente, ela é apenas citada. Aí o Leléu fala: é uma moça que eu conheci, com quem eu me envolvi há muito tempo. O que aconteceu? Ela fala: olha, você está correndo um grande risco, porque o irmão dessa Inaura está atrás de você, ele está te procurando. Tá? É um homem violento e tal, e ele quer fazer vingança por você ter deflorado a irmã dele. Aí o Leléu fala: olha, mas que coisa, foi há tanto tempo, né, num lugar distante, não sei o que, não sei o que. E enquanto eles estão conversando, entra o Tenente Guedes. O Tenente Guedes está meio estranho, com um ar até meio contente, como quem está prestes a conseguir os seus objetivos de vingança em relação ao Leléu. A Lisbela vai embora, briga com o pai, né? Inclusive percebe-se que ela está defendendo o Leléu, que ela percebe que o pai está com más intenções em relação a ele, e ela acaba saindo. Em seguida sai também o Tenente Guedes, e aí o Leléu fica sabendo do problema. O Eliodoro, que tinha conversado com a Lisbela, ao ouvir a descrição desse homem, né, que estava querendo vingança em relação a tal de Inaura, percebeu que esse homem é, na verdade, o Frederico Evandro, o Vela de Libra. Ou seja, o Leléu tinha se envolvido, tinha deflorado a irmã do Frederico Evandro. E o Frederico Evandro agora está voltando, né, está procurando, ele não sabe ainda que é o Leléu, mas ele está buscando informações e, obviamente, vai chegar até o Leléu para cometer a sua vingança. Quando o Leléu fica sabendo disso, bate um desespero, né, porque agora o bicho pegou mesmo. Tá? Ele sabe que as coisas ficaram bastante complicadas. Ele está preso com um delegado que não gosta dele, que não vai protegê-lo, e tem um assassino que poderá chegar a qualquer momento para buscar vingança. Assim termina o segundo ato, bem o oposto do primeiro ato. Se no primeiro ato o Leléu acabou feliz, né, eufórico, por causa do Frederico Evandro, agora no segundo ato é o contrário. Esse segundo ato termina com o Leléu extremamente preocupado exatamente por causa do Frederico Evandro. Daqui a pouco eu volto para a gente falar do terceiro e último ato, do desfecho dessa história aí. Até mais! Muito bem, vamos lá, vamos para o fechamento dessa história aí. O terceiro ato começa com o Citonho, o carcereiro, e o cabo Eliodoro sentados na frente da delegacia, já praticamente bêbados, empanturrados de comida, um pouco alegres, conversando. E aí nós ficamos sabendo que naquela noite havia acontecido o casamento da Lisbela com o Dr. Noêmio. E os dois estão ali justamente comendo e bebendo porque foi mandado alguma coisa para eles da festa de casamento. Nessa conversa nós ficamos sabendo que o plano do Leléu para o Eliodoro deu certo. Ele acaba confessando para o Citonho que ele se envolveu com essa moça, né, que ele conseguiu convencer a mãe, que ele fez um casamento, tinha um frade, né, que casou eles. Enquanto eles estão conversando, passa pela rua e os cumprimenta o Lapiau, aquele amigo do Leléu, de circo. Inclusive o Eliodoro fala: nossa, esse moço me lembra o frade que me fez o casamento com a moça e tal, e aí ele conta essa história. Claro, foi o plano do Leléu, né? O Lapiau é que se fingiu de frade, cobrou, né, por esse trabalho, e o casamento obviamente que não valia. Mas também o Eliodoro acaba confessando que todo o trabalho foi em vão, que a moça não era mais virgem, que ele se decepcionou e tal. Logo em seguida chega o Tenente Guedes. E o Tenente Guedes está querendo colocar em prática um plano definitivo para se vingar do Leléu. Ele pede que o Citonho vá dar um abraço na filha no casamento, que ele vá para casa, que ele troque de roupa, e vá até o casamento cumprimentar a sua filha. E ficando só ele e o Eliodoro, ele coloca o seu plano em prática. Ele diz que é para tirar o Leléu da cela, que eles vão tirar o Leléu da cela, colocar numa cela separada, porque o Frederico Evandro está vindo para cometer a sua vingança. O Eliodoro, a princípio,
não quer cumprir essa ordem, acha errado e tal, mas não tem o que fazer, ele tem que obedecer o delegado. Quando eles entram na delegacia para fazer isso, vem a surpresa. Os presos fugiram, a cela está vazia. O delegado havia entregue uma corda para o Leléu para supostamente ele treinar dentro da cela. Isso atendendo a um pedido insistente da sua filha, da Lisbela. Claro que o delegado não estava preocupado, porque achava que isso acabaria logo com a morte do Leléu pelo Frederico Evandro, acabou concordando em dar aquela corda. E usando essa corda, o Leléu e os outros presos acabaram fugindo da cela. Enquanto o tenente Guedes está lá esbravejando pela situação de ver o seu preso fugir novamente, entra o Dr. Noêmio desesperado porque a Lisbela fugiu. Aí ele conta uma cena, inclusive cômica. Diz que ele chegou no quarto, na noite de núpcias, em cima da cama tinha uma gaiola vazia e um bilhete da Lisbela dizendo: o passarinho fugiu. Ou seja, ela teria abandonado o noivo na noite de núpcias. Quando ele fica sabendo que o Leléu fugiu, aí eles juntam as coisas. Claro, eles fugiram juntos. Só que logo em seguida, a Lisbela entra na delegacia, vestida com roupa de homem e tal, meio disfarçada, e lamentando justamente o fato de que ela foi até o lugar combinado, mas o Leléu não apareceu. Ou seja, ela tomou um cano. Aí o Dr. Noêmio dá uma lição de moral, que não sei o quê, onde já se viu ela fazer isso, mas ela se mostra irredutível. Ela fala que ela não se arrepende do que ela fez, que ela prefere uma única noite de felicidade do que uma vida toda metódica, sem prazer, sem felicidade. E mesmo tendo sido abandonada pelo noivo, ela não parece condenar a sua atitude. Ela não demonstra estar arrependida da sua atitude ali. Em seguida, entram na delegacia os presos Testa Seca e Paraíba, trazidos pelos soldados. Eles tinham sido recapturados e estão furiosos. Contam a história de como eles foram enganados pelo Leléu, que o Leléu teria fugido sozinho, que teria os deixado, e assim eles foram recapturados. Estão furiosos. Só que, logo em seguida, chega o Leléu sozinho. Ele veio se entregar. E aí começam umas coisas assim, tem algumas coisas nesse final dessa história assim que não são muito coerentes com a lógica. O Leléu vem se entregar, ele traz 2 cavalos, deixa do lado de fora ali, cavalos que eram justamente para ele fugir com a Lisbela, e ele vem se entregar. E dizendo justamente para a Lisbela que ele não pôde fugir sem ela. Aí ele dá uma explicação dizendo que ele não foi ao encontro dela justamente por amor, porque ele não achava justo, ele não tinha nada para oferecer a ela, que ela não seria feliz ao lado dele e tal. E aí ele resolveu então não fugir com ela. Aí já começa uma coisa meio estranha, gente. Um malandro que nunca ligou para a moralidade, para os costumes, para as tradições, que sempre transgrediu isso, de repente tem uma crise de consciência. Não parece bater com a sua caracterização até então. E mais, ele não fugiu, ele voltou para se entregar, alegando que ele prefere morrer ao lado dela do que ficar longe dela. Não tem a menor lógica isso, gente. Se ele sabe que voltando ele vai acabar sendo morto pelo Frederico Evandro, por que então ele não fugiu ou sozinho ou com a Lisbela? Mas aí ele vai todo aquele discurso de apaixonado, que não poderia viver longe dela e tal. No meio dessa conversa, aparece o Cabo Jaborandi, que estava vindo do cinema. Aí o delegado fica furioso, fala que ele está suspenso, manda ele tirar a arma e deixar sobre a mesa. Continua a conversa, a discussão com a Lisbela. A Lisbela está revoltada porque ela percebe que o pai está disposto a deixar o Leléu ser morto pelo Frederico Evandro. Então ela se desespera, ela fica furiosa, ela acaba pegando a arma que tinha sido deixada ali pelo Cabo Jaborandi e foge da delegacia. Antes que o tenente possa ir atrás dela, ou qualquer pessoa, entra na delegacia o Frederico Evandro. Todo mundo fica assustado, apavorado, O Frederico Evandro está com a arma em punho e ameaça matar o Leléu.
O Citonho tenta protegê-lo, chega inclusive a entrar na frente da arma, né? É o único que, na verdade, tenta proteger o Leléu nessa situação, mas o Leléu não aceita essa proteção. Fala que o Citonho sair da frente, que o problema é com ele, que ele que tem que resolver e tal. Quando o Frederico Evandro está pronto para atirar no Leléu, entra a Lisbela e dá um tiro nas costas do Frederico Evandro, que cai morto. Aí é um desespero, né? Porque o delegado começa a pensar nas consequências desse ato, a filha como uma assassina, as possíveis represálias da família do Frederico Evandro, enfim, tem uma grande confusão ali na delegacia. A arma é tirada das mãos da Lisbela pelo Leléu, que coloca em cima de um banquinho muito próximo da cela onde estão os outros dois presos ali. E aí fica aquela conversa toda, o Leléu propõe então que o delegado deixe eles fugir, que não tem outra solução, que agora eles têm que fugir, né? Vão tentar se esconder pelo mundo para não serem ou presos pela justiça ou sofrerem uma vingança da família do Frederico Evandro. O tenente Guedes, diante dessa situação toda, acaba concordando que o melhor mesmo é a filha fugir com o Leléu. E aí os dois saem da delegacia, montam no cavalo e vão embora, ficando ali o cadáver do Frederico Evandro. Nesse meio tempo, o Testa Seca conseguiu pegar a arma que estava próximo da grade. E aí ameaça todo mundo, pedindo para abrir a cela e tal, que ele está armado. Nesse meio tempo, quem que chega na delegacia? Ele mesmo, a figurinha do Tãozinho. Ele veio até a delegacia para se despedir do Leléu. Queria agradecer ao Leléu pelos conselhos dados e tal, que agora está tudo resolvido e que ele vai embora com a sua Francisquinha. Ele acaba sendo ameaçado também pela arma do Testa Seca. E aí o Tãozinho diz o seguinte: eu não tenho medo não, Francisquinha fechou meu corpo, nada pode me atingir, nem bala, nem faca, nem nada. Quer ver? Pode atirar. Furioso, o Testa Seca dá 2 tiros no Tãozinho e nada acontece. Mais furioso ainda, ele aponta para o tenente Guedes e dá mais 2 tiros e também nada acontece. Aí ele olha para a arma e fala: ah, entendi, me enganaram, essa arma aqui tem balas de festim. Como ainda resta uma bala, ele resolve comprovar a sua teoria atirando no companheiro, no Paraíba. Quer ver? E quando ele atira no Paraíba, o Paraíba cai morto. A explicação vem logo em seguida. O Jaborandi, chegando, diz o seguinte: olha, a minha arma só tinha uma bala de verdade. As outras todas eram de festim. E aí a conclusão mais, digamos assim, incoerente, né? Então, a Lisbela não matou o Frederico Evandro. Eles vão lá, procuram marcas de bala no corpo do Frederico Evandro e não tem marca nenhuma. E chegam à conclusão que o Frederico Evandro morreu de susto. Um assassino profissional, famoso, conhecido em todo o Nordeste, com várias mortes, morre de susto. Claro, gente, é uma comédia, no palco isso funciona bem, mas não deixa de ser um desfecho assim, um tanto quanto forçado, porque aí tudo se resolve. Então, a Lisbela não é uma assassina. Ela não será acusada de assassinato. E já fugiu, já está longe, já está com o seu amado e tal. Enfim, um desfecho de final feliz. Tudo se resolve no final, mas com algumas forçações de barra, como eu mostrei. Tá? Tanto aquela crise de consciência do Leléu não convence, quanto principalmente essa ideia de que o Frederico Evandro morreu de susto ao ouvir um disparo atrás dele. Tá? Sendo que ele nem mesmo estava vendo se a bala era direcionada a ele. Fica um tanto quanto estranha essa situação aí. Mas é esse o desfecho da história. E volto a insistir. Contando assim, né, ou mesmo lendo o texto, fica um pouco estranho. Mas você tem que lembrar que no calor da representação, né, aquilo passa a ter uma ênfase maior, um sentido maior, entra dentro do clima de comédia, de sátira, de deboche e acaba funcionando. Na representação da peça, funciona bem. Certinho? Bom, eu espero que você tenha conseguido pegar esse enredo, né, dividido nesses 3 atos aí. Claro que isso não substitui a leitura, né? Mas eu espero que tenha reforçado a sua compreensão do texto aí, ok? Em seguida eu volto para as considerações finais. Até mais!
Muito bem, vamos para as considerações finais aí sobre essa obra Lisbela e o Prisioneiro. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, o fato de ser uma peça de teatro, tá, com o texto estruturado apenas em cima dos diálogos dos personagens, exige uma atenção maior. É mais rápido para ler, você lê rapidinho a peça, mas você precisa reler com o máximo de atenção, tentando entender aquilo que está subentendido atrás desses diálogos aí. Insisto novamente, se você tiver a oportunidade de assistir a peça, melhor, uma peça que seja, não uma adaptação, uma peça fiel, uma reprodução fiel do texto aí. Mas mesmo que você não consiga assistir, lendo com bastante atenção, com bastante cuidado, relendo, prestando atenção, né, nas expressões, nas falas, nas indicações que tem do autor, você consegue entender com clareza esse texto. O que você precisa prestar atenção? Primeiro, o tema, o assunto. Como eu falei, é uma peça que a gente classifica como comédia de costumes. Então o objetivo é satirizar, é debochar com uma certa dose de romantismo, de lirismo. Então você tem que observar a caracterização dos personagens. Como eu coloquei, o Leléu, o protagonista, o prisioneiro, ele é um típico malandro, uma figura que vive meio à margem da sociedade e que tem por hábito subverter a ordem social, a ordem moral, os costumes, as tradições aí. E acaba sendo uma figura simpática, porque encarna, né, um pouco da nossa rebeldia, né, da nossa revolta com o excesso de regras a que nós estamos constantemente submetidos aí. Essas transgressões do Leléu acabam expondo algumas situações que são criticadas, né? A arrogância, a prepotência, o machismo do tornoêmio, o uso do cargo público em benefício próprio para tirar vantagens pelo Tenente Guedes e assim por diante. Então você tem que ficar atento a esse tipo de situação. Por outro lado, você tem uma historinha de amor, onde o sentimento, o amor, a liberdade, o direito de ser feliz, de arriscar, mesmo contra a opinião geral, mesmo correndo risco, está sendo colocado em primeiro lugar. Isso fica claro naquele discurso da Lisbela, onde ela diz que, mesmo que fosse por uma única noite de felicidade, ela abriria a mão de tudo, da estabilidade, do casamento, para ter essa noite de felicidade aí. Também gostaria de chamar a sua atenção para os aspectos da linguagem, tá? Nós temos aí uma linguagem bastante coloquial, bastante simples, os vestibulares adoram fazer questões cobrando a linguagem. Muita ironia, muitas situações irônicas, principalmente através da figura do Citonho. Volto a chamar a atenção, ele parece um personagem mais secundário, mas ele tem esse lado contraditório, ele tem essa sabedoria popular, uma situação meio curiosa, né, que vai da erudição do vocabulário aos erros comuns da oralidade. Então é um personagem que também merece uma certa atenção. Aquela figurinha do Tãozinho, a situação colocada quando ele diz que ele quer seguir a lei, mas logo que o Leléu fala que não existe lei para corno, ele acha que está tudo certo. E é necessário lembrar que a comédia de costumes, ela tem, obviamente, como principal objetivo, fazer um texto dinâmico, divertido, provocar o riso e tal, mas por trás do riso existe sempre a crítica reflexiva. Então, existe uma denúncia desses costumes, né, dessas tradições, dessa pequena burguesia amarrada a uma série de regras que nem sempre são as mais justas, as mais corretas. E todo mundo acaba, de uma forma ou de outra, transgredindo essas regras em benefício próprio ao longo da peça aí. Seja o Eliodoro para poder ficar com a moça, seja o Jaborandi para poder assistir às suas fitas de cinema, seja o Tãozinho para poder ficar com a sua Francisquinha, o Tenente Guedes, eu volto a insistir, para atender aos seus objetivos pessoais, enfim, todos acabam de uma forma ou de outra transgredindo essas normas, essas regras. O Leléu é apenas o expoente máximo disso. Ele faz isso sem a menor preocupação, sem tentar disfarçar e até defendendo o seu direito de transgredir essas regras. Certinho? Eu acho que observando isso, né, fazendo uma leitura atenta, observando esses detalhes, você estará plenamente preparado para responder qualquer questão sobre essa obra. Agora você faz o seguinte, ó, a gente está encerrando aqui, mas na plataforma você tem
exercícios sobre essa peça em PDF. Imprima os exercícios, as perguntas, responda e depois você tem as respostas para essas perguntas aí também, ok? Eu aguardo você na análise de uma próxima obra aí. Até mais!